Bom dia, meu nome é Alexandre Cabral e hoje vamos aprender sobre o culto público. Bom, precisamos entender o porquê fazemos algumas coisas e principalmente vamos hoje conversar sobre o que fazemos aos domingos e quando nos reunimos como Igreja de Cristo. É de extrema importância a gente poder observar nas Escrituras que a maioria das coisas que nós fazemos, os primeiros cristãos já faziam, como por exemplo a ceia, as orações. Então são práticas que continuaram desde aquela época até os dias de hoje. Então agora eu convido você para que você pegue um lápis, uma caneta, o seu caderno, para que a gente possa anotar as principais passagens, as principais ideias e as principais perguntas, e assim posteriormente você possa revisar, estudar e até tirar as dúvidas comigo e com algum outro irmão, baseado nas Escrituras. Então é a hora de você pausar o vídeo agora. Bom, sabendo que você pausou o seu vídeo e você voltou com o seu caderno e com a sua caneta, vamos começar. Mas para que a gente possa falar sobre o culto público, a gente precisa fazer uma comparação. Durante a época em que Jesus nasceu, existiam sinagogas. E a gente já conversou sobre sinagogas. E algumas práticas que aconteciam nas sinagogas eram o Shema, que era a recitação de alguns versos da Torá. Nós já conversamos sobre o Shema, né, que parecia uma reza, eles ficavam repetindo. Também as orações, que nas sinagogas aconteciam momentos de orações em que pessoas oravam juntos por algum motivo, pela comunidade. Também existia a leitura das Escrituras, né? Eles liam a Torá, liam os escritos dos profetas nas sinagogas. E também a exposição das Escrituras. Então, pessoas mais experientes, normalmente os mais velhos, os mestres da lei, eles liam as Escrituras e pregavam as Escrituras, a interpretação mais fiel ao que foi escrito, né? E é muito parecido com a pregação que temos hoje. Já a igreja do Novo Testamento, eles tinham algumas coisas a mais, como a música a capela, né? Eles cantavam cânticos apenas com a voz, eles faziam orações, eles tinham a ceia, né? A ceia, que é algo que foi instituído por Jesus para que o discípulo de Cristo ele lembre sobre o sacrifício de Cristo e que um dia ele voltará. Também a oferta, né? Momentos em que a igreja se reuniu para juntar suprimentos e até recursos financeiros para poder enviar para alguma igreja que estava passando por dificuldade, ou até para pessoas que se comprometiam em pregar o evangelho em lugares que o evangelho ainda não tinha chegado. A leitura das Escrituras, da mesma forma da sinagoga, e a exposição das Escrituras. Bom, a gente vai conversar um a um de uma forma mais detalhada. Então agora a gente vai conversar sobre as orações. A oração é o veículo usado pelos homens para desenvolver um diálogo com Deus. Embora não haja uma resposta imediata às nossas perguntas ou pedidos, os cristãos devem acreditar que Deus nos ouve e nos responde. A oração é uma conversa entre o cristão e o seu Criador, né? A criatura e o Criador. E por mais que a gente não receba uma resposta imediata, é uma prática que deve ser feita, né? Deve ser levada em consideração. É muito importante. Então, mas a pergunta que vem mas tá certo, a gente sabe que a gente precisa conversar com o nosso Criador, a gente precisa conversar com Deus, mas como a gente pode fazer isso? E as Escrituras se explicam. Então vamos abrir juntos em Mateus capítulo 6, versículo do 5 ao 7. Mateus 6, do 5 ao 7 diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos.
Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem de vocês. Então é interessante. A recomendação de Cristo é que eles orassem com intimidade, orassem sozinhos em um lugar e conversassem com o seu Pai de uma forma íntima, de uma forma secreta, né? Algo pessoal. Então agora vamos ler 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15. Primeira Coríntios 14, versículo 15 diz assim: Então, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, Paulo, quando está escrevendo a carta para os Coríntios, ele lembra de algo importante. As nossas orações precisam ser orações com entendimento, orações racionais, orações que tenham uma lógica. Bom, agora vamos para a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Diz bem assim: orem continuamente. Né? Então, além de orar com intimidade, orar com entendimento, precisa orar com frequência, com perseverança, com fé. Mateus, capítulo 21, versículo 22 e Tiago 1, 6 e 7. Vamos ver Mateus. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 21, versículo 22. Diz bem assim: em tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então tem que ter a fé, acreditar no que você está conversando com Deus. Tiago 1,6. Tiago 1, versículo 6 e 7 diz assim: peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Então, mais uma vez, reforçando a ideia de fé, a ideia de acreditar, de ter certeza daquilo que você está pedindo. E também, lá em Tiago, capítulo 4, do versículo 2 e 3, fala assim: vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Então não é só simplesmente pedir, mas sim pedir de acordo com a vontade de Deus. Então, não é tudo que você pede, mas sim tudo que você pede de acordo com o que agrada a Deus, de acordo com o que satisfaça a Deus, sabe? De acordo com o plano de Deus. O que é bem interessante a gente pensar, porque se a gente não conhece a Deus de verdade, a gente não conhece o que Ele desejaria. Da mesma forma, Deus ele pode nos dar muitas coisas baseadas na vontade dEle, mas se a gente não pedir baseado na vontade dEle, a gente não vai receber, porque Deus ele quer dar isso, mas Ele também quer que a gente peça a Ele, que a gente converse com Ele. Então a gente tem exemplos de orações no Novo Testamento, orações individuais. Eu vou ler uma passagem de cada, tem vários exemplos, mas vamos ler de Jesus em Mateus capítulo 14, 23. Evangelho escrito por Mateus 14, 23. Mateus 14, 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Então, aqui é um momento em que Jesus sozinho vai orar ao seu Pai. Vamos agora para Atos, capítulo 9, versículo 11. Atos 9, 11 diz assim: o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo, ele está orando. Então aqui é um exemplo quando Paulo ainda era chamado pelo seu nome em hebraico, Saulo, e ele tinha encontrado com Cristo, ficado cego. Então o Senhor pede para que o Ananias, né,
Então o Senhor pede para Ananias encontrar Saulo e então impor as mãos nele para curá-lo e assim confirmar, né, o chamado de Paulo. Mas é interessante que Saulo estava orando, estava no lugar aqui orando sozinho. E Atos 10, 9 diz bem assim. Atos 10 diz assim: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Então, aqui outro exemplo. Pedro foi se recolher para orar a Deus. E de forma coletiva, né? A escolha de Matias, lá no início de Atos, eles precisavam substituir Judas, porque Judas havia se suicidado. Então, Atos 1, versículo 24, mostra um exemplo de oração. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois tem escolhido. Então estavam decidir entre Matias, entre José e Matias, né, que eram outros discípulos que acompanhavam Jesus, e estavam entre a escolha desses dois, sendo que depois da oração o escolhido foi Matias. E aí aqui temos outros exemplos, né? Então você pode anotar, pausar o vídeo agora, anotar e poder conferir os exemplos de orações coletivas. Então agora vamos ver um pouco sobre o poder da oração, né? Vamos ver exemplos que as orações tiveram um impacto na Bíblia. Então vamos para Atos capítulo 12. Atos 12, do versículo 5 ao 17. Diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam a guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E, saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Então se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas eles, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Bom, aqui a gente pôde observar que a igreja estava orando por Pedro. Pedro iria ser submetido a julgamento por Herodes e provavelmente morreria. Mas Deus respondeu a oração deles e libertou Pedro da prisão. Bom, tem Paulo e Silas na prisão e também tem Eliseu. Exemplos muito legais que vocês vão poder observar e estudar. Então, olha o que está escrito: a igreja ora porque reconhece que Deus tem supremacia em suas vidas e Ele supre todas as suas necessidades. Isto é adoração. Bom, agora, ceia. Quando, como e quem? Quando devemos fazer a ceia? No primeiro dia da semana. Vamos lá em Atos 20, ele vai exemplo. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. É interessante que aqui a gente tem um exemplo que a igreja do primeiro século, no primeiro dia da semana, se reunia para partir o pão, e compartilhar o cálice em memória de Cristo. Como temos que fazer a ceia? Vamos lá em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11,
versículo 23 a 20. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então é interessante que essa é uma passagem muito perigosa se a gente não interpretar ela direito e não ler ela toda, né? A gente já escutou muitas vezes durante momentos da ceia, a gente lê essa passagem e algumas pessoas acabam interpretando de uma forma equivocada. Então, Paulo ele tá lembrando para os irmãos de Coríntio algo que é essencial no momento da ceia, né? Não só lembrar do sacrifício de Cristo, mas como também entender, né, o que isso significa. Então, é um momento de reflexão. E aí ele fala, né, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Ou seja, ele não está proibindo alguém de participar da ceia, e sim dizer, se você tiver alguma coisa para resolver, algum problema, algum pecado, alguma situação que desrespeite o nome de Cristo, que seja indigna do sacrifício de Cristo, examine-se, né? Observe em você, reflita em você, identifique isso e tome uma atitude. E assim, então, beba do cálice do pão e lembre do sacrifício de Cristo. Que mesmo você, com esse seu defeito, esse seu pecado, esse seu problema, Jesus morreu por você mesmo assim. E Ele quis te salvar mesmo assim. E Ele te amou mesmo assim. Então, tome uma atitude. Essa é a mensagem. E vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Só voltar algumas páginas. Versículo 16 e 17 diz assim: Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. E vamos voltar lá no 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, nem da perversidade, mas com pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Então, os cristãos, né, os remidos, os que foram salvos pelo sacrifício de Cristo, devem lembrar que o pão simboliza o corpo, e o corpo simboliza todos os cristãos que foram salvos e remidos por Cristo. E também o pão que nós comemos é um pão sem fermento, porque o fermento ele simbolizava para os judeus e simboliza para a gente hoje algo que está impuro, algo que está com pecado. O fermento ele é uma bactéria, né, que ela fermenta aquilo e ela contamina o pão, mas com um propósito bom, né, no sentido de deixar o pão maior, de preparar a massa do pão para que ele cresça e tal. Mas a mensagem é não utilizar pão com fermento para mostrar que é algo puro, que estamos purificados, que fomos santificados, né? Então a ceia é um memorial, portanto, temos neste momento a oportunidade de revisitar nossas atitudes diante do sacrifício remidor de Jesus Cristo e nos lembrar da vida que precisamos ter como santos e inculpáveis. Bom, então, observamos nas Escrituras quando, como e quem pode fazer assim, né? Quem pode fazer assim são os cristãos, são os que foram salvos por Jesus Cristo, os que aceitaram a sua mensagem, o seu evangelho, se batizaram, né, entregaram a sua vida, desceram as águas e assim estão dispostos a pregar o evangelho e a seguir o seu exemplo aqui na terra, até o dia que essa pessoa, esse cristão, deixe a terra e retorne para sua casa. Oferta.
quando, como e para quê. Né? Então vamos ver quando a oferta era realizada. Aqui ainda na carta aos Coríntios, né? A igreja em Corinto, de Paulo, vamos para o capítulo 16, versículo 1 e 2. Quando a coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, ficou acordado que eles recolhessem as ofertas de todos, né? todos os membros da igreja, no primeiro dia da semana, e assim que Paulo chegasse na cidade, e algum outro dia depois, essas ofertas que foram recolhidas no primeiro dia da semana seriam entregues a Paulo, e Paulo levaria essas ofertas ao destino ou usaria essas ofertas com ele mesmo, durante sua missão. Bem interessante. Como, né? Lá, e também, só que ainda durante uma das cartas de Paulo ao Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, diz bem assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então aqui a gente observa, né, que a atitude de ofertar a Deus, tanto a nossa vida como o nosso tempo e até os nossos suprimentos, com as nossas finanças, com o nosso dinheiro, ele precisa ser feito de uma forma organizada, ele precisa ser feito com alegria e de uma forma generosa. Então você só dá o que você sente no seu coração, entende? E ele lembra, né, que quem planta muito vai colher muito. Então, quanto mais generoso você for, mais isso vai voltar para você de alguma forma. E mais isso vai voltar para o corpo de Cristo de alguma forma. A gente tem que entender os impactos das ofertas, que naquela época surtia em a propagação do Evangelho, e hoje também surte na propagação do Evangelho, surte em famílias sendo ajudadas, em pessoas escutando sobre Jesus e sentindo o amor de Cristo através do nosso dinheiro, através do nosso tempo, através da nossa vida. Então a gente precisa ter isso em mente, né? Que a gente precisa ofertar de uma forma organizada, de uma forma pensada. A gente precisa ofertar com alegria, e também nós precisamos ofertar de uma forma generosa. E para quê, né? Para que as ofertas? Eu já dei uma palhinha do que para que servem as ofertas, mas vamos ler 2 Coríntios, ainda na segunda carta de Coríntios, no capítulo antes, né? No capítulo 8, versículo 1 a 4. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação. A grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Interessante, né? Muito interessante. E o exemplo que Paulo testemunhou das igrejas da Macedônia, que mesmo eles passando por dificuldade, eles insistiram em ofertar, em participar da assistência a outra igreja, né? A igreja de Jerusalém, que estava passando por uma dificuldade. E 2 Coríntios capítulo 9, versículo 1 e 2. Não tenho necessidade de escrever-lhe a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar, e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês de Acaia estavam prontos para contribuir, e a dedicação de vocês motivou a muitos. Olha, aqui ele já falando sobre assistência aos santos, né? Então, para que ofertar? Para ajudar os santos de Deus, os cristãos. E vamos lá na carta aos Filipenses. Filipenses 4, capítulo 4, versículo 14 até o 19. Filipenses 4. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando
parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando oferta, mas o que pode ser creditado na conta de vocês, recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Aqui a gente percebe o exemplo, né, dessa assistência que supriu as necessidades de Paulo enquanto ele estava na sua missão de pregar o Evangelho por lugares onde o Evangelho ainda não havia chegado. Então a oferta é uma extensão do nosso batismo. Se nós nos entregarmos por inteiro a Deus, entendemos assim que todos os nossos dons pertencem a Ele. É um privilégio participar da expansão do reino de Deus na Terra. Então é um privilégio ofertar. É um privilégio participar não só com a nossa vida, com o nosso tempo, mas também com os nossos recursos que a gente tem aqui na Terra. Porque tudo que nós temos é de Deus. E a gente não vai levar nada daqui, né? Então a gente precisa usar os nossos recursos da melhor forma possível. E uma das melhores formas, se não a melhor forma possível, é usar o nosso recurso para poder ajudar que o Evangelho chegue e alcance mais pessoas. A leitura e a exposição das Escrituras, né? Por que ler a Bíblia? A gente vai ler primeiro, porque ela nos aperfeiçoa. Vamos ler 2 Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 17. Para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Bom, nessa época de Timóteo, ele não tinha o Novo Testamento, da forma como nós temos, né? O acesso aos evangelhos escritos, os evangelhos ainda estavam sendo escritos, o acesso a algumas cartas, algumas igrejas tinham acesso a algumas cartas de Paulo, dos apóstolos, mas a escritura aqui que ele se refere é as escrituras que os judeus sempre tiveram, né? Os escritos dos profetas, o Pentateuco. Mas é interessante que, por extensão, a gente pode trazer isso para o material que nós temos hoje, né? A Bíblia. Ela nos aperfeiçoa, né? Aqui, ó. Então, ela é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a instrução na justiça. Então, isso nos corrige, né? Nos instrui, nos torna melhores, pessoas melhores. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga pensamentos e intenções do coração. Então, aqui é mais do que explícito, né? Mais do que didático esse versículo. A palavra de Deus é viva. Ela nos oferece conhecimento de Deus, está em Oséias 4:6, o motivo. Ela nos torna verdadeiros discípulos e adoradores. Ela nos oferece condições de sermos frutíferos. Ela também serve para que a gente não seja enganado. E nela encontramos a vontade de Deus. Então é bem interessante para não sermos enganados. Porque no momento que nós conhecemos a palavra de Deus, né, e os bereanos, a passagem de Atos vai falar dos bereanos, quando alguém vem pregar alguma coisa da parte de Deus, e se o que estiver sendo pregado não tiver nas Escrituras, ou for uma mentira, se a gente lê as Escrituras, lê a Bíblia, a gente vai poder comprovar e até escapar desses falsos ensinamentos, dessas falsas doutrinas, essas falsas teologias. E também nela nós encontramos a vontade de Deus. Então a melhor forma de conhecer a vontade de Deus é lendo a Bíblia. Vamos lá ver o ministério da palavra. Vamos ler Atos, versículo 1 ao 4. Diz assim: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa,
e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então aqui é um exemplo que os apóstolos eles estavam ajudando as viúvas, só que eles não tinham tempo suficiente para poder equilibrar, né, o ministério da palavra, o ensinamento da palavra, a propagação do Evangelho de Deus com essa atividade. Então eles pediram para que escolhessem outros homens tão preparados e tão próximos de Deus quanto eles eram, a fim de poder ajudar as viúvas, né? E assim eles pudessem se dedicar de uma forma total e completa à propagação do Evangelho. Vamos lá em Atos 20. Do 7 ao 12, diz bem assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir pão, e Paulo falou ao povo: pretendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Bom, aqui a gente vê, né, que Paulo estava ensinando as palavras, né? E nesse momento que a gente havia lido antes, ele, além de ceiar com os irmãos, ele estava ensinando as escrituras, ensinando a palavra de Deus, ensinando o Evangelho para aquelas pessoas. Inclusive, aqui a gente pode ver também um milagre que aconteceu, que depois do longo discurso de Paulo, o jovem acabou dormindo e caído do terceiro andar, e devido à queda ele morreu, mas Paulo ressuscitou ele em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, e continuou ensinando até o amanhecer. E vamos lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Paulo recomenda a Timóteo, né? E prepara Timóteo para o que acontece, né? Que iria acontecer e acontece até hoje, que é no sentido das pessoas recusarem os ensinamentos de Deus e irem atrás dos seus próprios ensinamentos, recusarem essa doutrina da palavra, das escrituras, e adorarem a Deus da forma como elas querem adorar. Mas Paulo encoraja Timóteo, né? E recomenda ele que ele tome algumas atitudes em relação a isso, e disse para ele continuar fazendo a obra, né? Para que ele cumpra o ministério que foi dado a ele, né? Que é o ministério da palavra. Então vamos para Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 25. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Depois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e de toda a maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Bom, aqui é forte, né? É a advertência de Tiago, que não é só
estudar as escrituras, né? Não é só pregar a palavra, mas a gente precisa colocar em prática tudo isso que a gente aprende, que a gente escuta e o que a gente lê. E ele faz até uma analogia do homem que olha no espelho, né? É como se alguém, imagina, você chega no espelho, você vê teu reflexo, e aí você sai desse espelho e você esquece. Você esquece de quem você é, você esquece daquilo das suas feições. E aí alguém te pergunta, e aí, quem é você? E aí você fala, pô, eu não sei, não lembro quem eu sou. Você perde a sua identidade. Então, no momento que você estuda as escrituras e pratica, você vai lembrar. Você vai lembrar de que a imagem que está no espelho não é a sua imagem, mas a imagem de Cristo. Está bem profundo, é uma séria advertência. Bom, agora vamos conversar sobre a música a capela. As duas primeiras referências de alguém cantando no Novo Testamento é de alegria. Maria, lá em Lucas, né? Que ela canta um cântico ao Senhor. Vamos para Lucas. Lucas 1, 46 a 50 e 56. O Cântico de Maria, né? Tem um subtítulo aqui na minha Bíblia. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurado, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou ao seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes, para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Aqui é um exemplo de Maria cantando. Isso aqui é um cântico. Tanto que até na nossa Bíblia ele fica numa formatação diferente. Algumas Bíblias, para mostrar que é um cântico, né? É um salmo. E Zacarias, no capítulo 1, no próprio Lucas 1, no versículo 67. Vamos ver. Até na minha Bíblia aqui mudou a formatação do texto, né? O texto estava seguindo uma formatação, ele estava indo preenchendo toda a página, e aí quando chegou nessa ele ficou de uma forma de verso, né? Uma formatação de verso. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para que o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. E você, menino, será chamada profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão de seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Bom, aqui a gente vê, né, outro cântico, né, com alegria, né, falando palavras, mostrando o sentimento de alegria. Então, cantar é sinônimo de alegria e gratidão. E aí algumas outras passagens para comprovar isso. Então, mostra também alguns exemplos que Jesus cantou depois da ceia. Paulo cantou na prisão, no Novo Testamento, né, com voz. Os gentios cantam a salvação, né? A igreja canta para edificar. A igreja canta teologia, ou seja, a igreja canta a palavra de Deus, que é o que a gente conversa, né? E os céus e a igreja cantam a vitória. Então, aqui são alguns outros possíveis fragmentos de hinos antigos descobertos pelos peritos no Novo Testamento. São Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 11. Tanto que também, provavelmente, a Bíblia de vocês vai estar uma formatação diferente, uma formatação inversa. Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao 20. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E Hebreus capítulo 1, versículo 2 e 3. A música dos cristãos primitivos os ajudava a encher-se do Espírito Santo e os instruía na palavra, bem como encorajava-os. Vejam,
A Bíblia não nos mostra como expressar essa alegria por meio de cânticos. Uns batem palmas, outros dão aleluia, outros levantam as mãos, outros fecham os olhos, se ajoelham, choram. É a expressão da alegria humana. Cuidado para não fazer disso um motivo de divisão. A alegria é bíblico, divisão não é bíblico. Então aqui existem vários jeitos, né, de a gente expressar alegria e adorar a Deus com alegria. Bom, hoje na Igreja de Cristo nós cantamos, nós não usamos instrumentos, nós cantamos. Mas a forma como você canta, se você canta de olho fechado, aberto, se você bate palma, se você não bate palma, se você pula, se você não pula, se você dança, se você não dança, isso é algo secundário, é algo que não tem importância. A Bíblia não diz um jeito certo, você vai ter que cantar com o olho aberto. Então, óbvio, a gente tem alguns princípios, né? O princípio da reverência, alguns princípios de que quando a gente vai cantando o respeito, né? A reverência a Deus, cantar com entendimento e alguns outros princípios que a gente enxerga nas Escrituras, mas o jeito certo, exato, não é claro, não é explícito nas Escrituras. Então, a gente pode chegar a isso como uma liberdade que Deus nos deu de expressar a alegria que sentimos por sermos salvos e por sermos filhos dele, agora, em Cristo Jesus. Então, bem interessante a gente deixar isso muito claro. Os verdadeiros adoradores. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui é um trecho daquela passagem que Jesus conversa com a samaritana, e ela faz alguns questionamentos a ele, né? E hoje nós vivemos essa época, né, em que os verdadeiros adoradores não precisam mais de um templo, de um lugar para adorar a Deus, né? Onde a gente está, onde a gente estiver, a gente consegue adorar a Deus em espírito e em verdade. Por meio de Jesus, portanto, ofereça continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, versículo 15. O trono de louvores também é feito de quebrantamento. O adorador contempla a santidade de Deus e percebe que precisa ser transformado. Ele se entrega, se rende, renuncia a si mesmo. Ergue as mãos em sinal de rendição e dependência. Às vezes, lágrimas escorrem pelo rosto. Às vezes, pernas não se aguentam e caem de joelhos, prostrados em reverente adoração. O nome de Jesus é entoado e o Espírito Santo age nos transformando. O adorador agora está diferente. Algo mudou em seu interior, pois ninguém permanece o mesmo depois de um encontro com Deus. Então aqui para encerrar a aula de hoje, eu queria cantar um cântico que tem tudo a ver com isso tudo que nós estudamos. E é uma pena a gente estar distante agora, porque ia ser legal cantar com vocês todos reunidos no domingo. Mas você pode cantar aí da sua casa. É mais ou menos assim. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é sim ser a casa de Deus, onde flui o amor.
ó meu Senhor. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é sim ser a casa de Deus, ministrando louvor. Bom, nossa aula chegou ao fim. Espero que todos tenham anotado bastante, que todos tenham tirado algumas dúvidas sobre o que fazemos durante o culto. Essa aula foi bem densa, está cheia de passagens, então recomendo que você depois pegue os slides e vejam as passagens e vão ler, porque muitas das passagens são bem didáticas e autoexplicativas sobre alguns temas que a gente abordou na aula de hoje. Fique com a graça de Deus e permaneça conectado, e vamos juntos aprender mais das Escrituras e adorar nosso Deus em espírito e em verdade. Então, muito obrigado e que Deus nos abençoe.